Mas agora, volto a falar do Cruzeiro. Falei de pressão pós-período de quantos dias? 34 dias. No total. Cara, o Jardim ele tem que conseguir fazer um time, né? Tem que conseguir organizar e ali já nos 2 jogos contra o América, ele começou a demonstrar algo. Claro que o Cruzeiro estreando no Campeonato Brasileiro, a expectativa é de que faça uma boa estreia. O Cruzeiro vai estrear em casa contra o Mirassol. Agora, neste momento, pelo menos, o HG e amigos aqui nos Donos da Bola, telespectadores, penso que a maior pressão, a maior cobrança deverá ser para cima do elenco e do departamento de futebol do Cruzeiro. Mas como assim? Ele é quem treina, ele é quem escala. Então, ele já é responsável e ele não foge disso. Como ele disse ainda na sua chegada no aeroporto de Confins, se as coisas estivessem bem no Cruzeiro, eu não estaria chegando a cá. Ele ainda falou dessa forma. Então ele sabia por que ele estava chegando. Times que estão numa boa situação não cogitam trocar os seus técnicos. Não acontece isso que está passando pelo Cruzeiro. Então ele é responsável, ele sempre vai chamar para si, mas as respostas elas precisam vir muito mais do campo do que, e aí estou falando em atitudes do próprio elenco, do que do próprio Jardim. É óbvio que ele precisa de formar um time, orientar. O Cruzeiro hoje não tem nada. Eu repito mais uma vez aqui, eu errei feio, errei rude, quando discordei de Elton Novaes, Thiago Fernandes e HG, falando, mas não tem nada. Realmente não tem, pelo contrário. O que tem de herança são heranças ruins, tá? No aspecto físico. Você fala do Diniz? Não, já tem um desenho do Jardim. Do Léo já tem. Eu tô falando do anteriormente. Não tem absolutamente nada. Então ele tá subindo do ponto zero com ressalvas. Ele tá pegando para construir naquele terreno, o terreno tá assim, ó. Então ele tem que ainda deixar o terreno plano para começar a construir uma equipe. Foi a herança que ele recebeu. Eu não posso, eu te fiz essa pergunta, ela parece ter um tom de maldade, mas não tem. Porque se a gente fala aqui de 90 dias de trabalho, para você fazer uma avaliação, você não pode, mesmo com 30 dias de treinamento, já meter no colo do cara a responsabilidade. Mas que precisa haver uma evolução substancial, precisa. Porque é um tempo considerável. Se você somar o que o treinador tem com jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana, o que ele tem de período de treinamento, nas janelas entre os jogos, cara, você somar 34 dias, quantos dias de carnaval de folga? 3? Foi 3 dias de folga do carnaval? Então estamos falando de 31 dias, vamos considerar 30 dias. Para você achar 30 dias de sessões de treinos, nesse intervalo você vai andar uns 6 meses, eu acho. É muito tempo. Mas vamos pensar também, né? Quando a gente inicia uma temporada, quando tem um calendário que ajuda e tudo, a gente tem lá um período de pré-temporada que o treinador chega desde o primeiro dia, se tudo ocorre dentro dos confortos. O treinador chega, começa a preparar a equipe e vai para a estreia no estadual. Ainda assim, a gente vê um time em construção em campo. A gente ainda vê... Sim, por causa do pouco tempo. Também, 12, mas 10 porque a dias. gente precisa o quê? Do ritmo de jogo, da sequência de partidas. Tem coisa que só na hora que começa mesmo o pau a cantar, que o treinador começa a perceber com quem que ele pode contar, como que pode contar. Então, assim, é claro que ele tem uma condição que para um treinador, ainda mais no contexto dele, que já está pegando o ano em andamento, ele tem uma condição que normalmente os treinadores não têm. E isso é muito bom para ele. Mas não quer dizer que também com 30 dias, pronto, tá tudo prontinho, maravilhoso, azeitado, não tem como. Não, principalmente não tem não como. vai ter jogos. E ele não vai ter aqueles primeiros jogos do Campeonato Mineiro, que normalmente os treinadores têm, os estaduais, para fazer teste na equipe. Adversário mais fraco, um adversário mais tranquilo, uma partida que a cobrança é menor. Ele já vai chegar para os grandes desafios da temporada. Então, com cobrança maior, adversários mais bem preparados, num outro estágio da temporada. Então, tem alguns desafios ainda que o Leonardo Jardim vai enfrentar, mas dentro de tudo que aconteceu até agora no ano do Cruzeiro, é uma ótima notícia ter esse tempo para ele também chegar a conhecer o pessoal e trabalhar a equipe. Vai ser necessário paciência, né? Primeiro, claro. Necessário paciência do torcedor, paciência da imprensa, também, principalmente no primeiro jogo. Pode dar certo tudo de cara, mas não é garantido. A gente não vai fazer Isso aconteceu com o Pepa, com menos tempo até. A gente não pode... Quem? Com o Pepa. A gente não pode fazer eliminado na Copa do do Brasil. primeiro jogo do Leonardo Jardim no Campeonato Brasileiro ser o melhor treinador
e nem ele ser o pior treinador. Esse técnico aí não vai dar, não. Foi uma estreia. A estreia, o Cruzeiro ganhou de 4-0. Ele é o melhor treinador. Não. O jogo foi 2-1. Ele não é o pior. O jogo foi 1-1. Ele não é o pior. Precisa dar tempo e sequência para ele. Vai eu agora de novo para a acidez. Quando o treinador tem, do gabarito dele, grande, gigantesco, quando ele tem 30 dias em média de preparo para o time e recebe o Mirassol na primeira rodada, ele tem que ganhar e bem. Eu não penso igual você. Eu não penso igual você. Do elenco. Pô, a gente estava no início do programa falando dos cuidados que o Atlético tem que tomar com o canal. Aliás, eu só uma ressalvinha. Aí o Mirassol é obrigação? Não. Peraí, só um detalhe, só uma ressalvinha. Ganhar bem não, ganhar. Eu vou dar uma trela. O Cruzeiro tem que ser favorito. Ele tem que ser favorito, pô. Responder a E ele sabe. É o que você falou. E o Jardim sabe. 30 dias de trabalho, a qualidade do elenco que ele tem, o Cruzeiro é favorito. E o Mirassol é favorito. Ele sabe disso. Ele falou, o Jardim sabe disso. Ele falou na coletiva. Tem que deitar. Ele falou na coletiva. Eu acho que tem que ganhar. Tem que ganhar. Ele sabe disso. Ele falou na coletiva após derrota contra o Democrata de Governador Valadares, respeitando o Democrata, mas que o Cruzeiro em nenhuma hipótese Pedrinho também falou. perder aquele jogo. Não, Pedrinho também falou. Tô falando que ele já com menos tempo falou. Então ele sabe que o Mirassol tem um trabalho, disputa um torneio regional bem mais forte do que o Mineiro. Aliás, isso não é difícil, né? Talvez juntando Zona Leste, Zona Sul e Zona Norte, a gente consiga montar no Amador um torneio que ofereça melhores condições de gramado e tenha mais competitividade que o Mineiro, organizado pela FMF. Então, o Jardim, ele sabe disso. O Cruzeiro é favorito contra o Mirassol sem a gente saber que time que o Cruzeiro vai estrear. Mas imputar obrigações, eu realmente não vou fazer isso. A gente estava falando mais cedo do jogo do Atlético contra o Manaus. Jogando futebol que tem alguma coisa para você pontuar ainda. Todo jogo tem uma história, não é assim. E se tem alguém que está muito interessado em ganhar bem, todo jogo tem obrigação. Todo jogo tem algumas obrigações. Está errado, tá? O seu contexto. Porque eu já te explico agora. Quando você diz lindamente, quando a gente fala que um técnico com o gabarito que ele tem vai chegar em um elenco desta qualidade e já tem que demonstrar, é verdade. Mas ele não está tendo outras tarefas a serem resolvidas, não? Não, mas onde está errado do ponto de vista? Não, é porque você está fazer esse time o jeito que você colocou é como se tivesse tudo correto e ele tivesse só que olhar pro campo. Não, sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Não. O principal não é o campo. Você falou que quando tem um elenco desse, ele está resolvendo outras coisas. Ele está resolvendo em termos de estrutura de futebol. E eu estou entendendo. Que não deveriam existir. Mas o principal não é o campo. O treinador tem a principal responsabilidade. Não, e o elenco que ele tem. Você sabe muito bem que o Jardim não está resolvendo só isso no Cruzeiro. Mas o principal é isso. Ele teve que fazer um churrasco pro Matos e o Matheus Pereira. Ele teve que organizar a casa ali também, porque o negócio estava desandado. Mas tá no combo, claro, não, faz parte. Porque é o seguinte, por que eu entendo? Ele tem que chegar e pegar o Mirassol. Ele não começou ontem, não. O Mirassol, o campeonato começa com ele sendo rebaixável. Ponto final. Eu concordo. Então você estrear em casa contra um rebaixável, de certa forma aumenta a sua pressão para ganhar o jogo. Na sequência, você tem Inter e São Paulo. Não tem pressão pro lado do Jardim na estreia do Campeonato Brasileiro. De ganhar um jogo, Malu. Não tem pressão pro lado então você vai ver quando a bola começar a rolar. Tá bom, pressão sempre porque tem. você vai ver quando a bola obrigado começar a rolar. pensar como você é a maioria dos torcedores pensa no Brasil. Desculpa, não é isso. Eu não sou. Não é então isso. Faz o seguinte, ele tropeça, daqui a 5 rodadas o Cruzeiro começa a não andar, vamos demitir. Não é isso que eu tô dizendo. Não é isso que eu tô dizendo. Não. Vocês estão entendendo? Pressão você quer demitir o cara. Ele falou comigo assim, seu ponto de vista tá errado, eu vou provar. Não provou nada. E você tá fazendo onda. Não tem problema. Deixa eu dizer uma coisa. Onda do quê? Você chega aqui e fala que o cara tem que ter pressão no primeiro jogo. Peraí, deixa eu falar, querido. Você falou que ele tem obrigação de ganhar? Obrigação de ganhar uma coisa. Agora falar que ele pressão, não? Tá pressionado em termos de demissão é outra coisa. Quem falou isso? Você. Não falou de demissão, não. Cara, quem citou isso? Não, ele tá falando de pressão. O Malu acabou de falar que você falou Quem isso. falou isso? Estão loucos? Quem que falou isso? Eu não tô louco. Que Nós isso, dois meu entendemos irmão? a mesma forma. Não, então vocês entenderam errado. Da mesma forma. Vocês estão parar com a resenha paralela, então prestem atenção. Nós prestamos Jamais. atenção. Eu não Nós disse prestamos isso. atenção. Pelo amor de Deus, eu não disse isso. Pelo amor de Deus. Aliás, eu acabei de falar com o Maracanã, que eu não sei se você estava dentro do estúdio, o que o Cruzeiro precisa agora é de paz, tranquilidade, para resolver todas as picas que estão lá dentro para serem resolvidas. O Léo Jardim, se olharmos para currículo, é o maior treinador que já pisou aqui no Brasil. Para currículo.
O Abel hoje conquistou no Palmeiras, mas quando ele chegou aqui não era conhecido. E você citou Jorge Jesus e eu estou com você. Né? Então hoje o Léo Jardim seria, de currículo, o maior treinador do futebol brasileiro. Ponto. De currículo, deixando bem claro. Aí quando ele tem, pela capacidade que ele tem, pela estrutura que ele tem, pelo elenco que ele tem, 30 dias para trabalhar, é melhor estrear contra o Mirassol jogando em casa, e ele tem que ganhar esse jogo sim. Existe uma pressão natural para ele ganhar esse jogo, porque na sequência ele tem Inter fora e São Paulo fora. E convenhamos, o Inter tem um bom time, está indo desfalcado para as finais lá do estadual, então, mas tem um bom time. E o São Paulo também tem um bom time. Eu estou falando de elenco, né? Bons elencos. Então, é o que eu estou dizendo. Não pode ser aceitável que o Cruzeiro não ganhe de um rebaixável na primeira rodada do Brasileiro. Mas é isso, onde é que é o absurdo? Ninguém é rebaixado na primeira rodada de um campeonato. Queria só te informar. Não, e tudo depende. Rebaixável? É. Ah, tudo bem. Aqui, Everton, eu fui olhar como que tá a sequência do Mirassol, né? Que não tá fácil, né? Nos últimos 7 jogos são 6 derrotas e 1 empate. Então, assim, o time de lá também você tá comigo. Tem uma pressão. Não, é o debate, é a resenha. E eu também vejo que a pressão da tabela é uma coisa. A pressão da tabela, quando você olha a tabela, pô, você tem um jogo contra o Mirassol. Mirassol entra sim no Campeonato Brasileiro como um possível rebaixado. É um time que pode ser rebaixado, bater e voltar. Mas a gente tem que entender todo o contexto. O que eu estava dizendo era, não podemos, na primeira rodada, fazer o Léo Jardim ser o melhor treinador, nem fazer da primeira rodada ele ser o pior Mas treinador. na linha de raciocínio do HG, se não ganhar, a pressão aumenta pro segundo Mas jogo. Esse é o erro do Everton. Mas Esse é o erro Mas do é Everton. óbvio. Este Beleza. é o erro do Everton. Tá bom. Porque em todas as questões, eu acho que o Cruzeiro tem obrigação de vencer essa Então partida. pronto, você já está concordando comigo. E se não vencer? E se não vencer? Se não Tem que dar vencer mais pra ele, tempo aumenta pro a trabalho. pressão. Quem está dizendo o contrário, Você tá querido? dizendo que aumenta a pressão. Aí Você tá dizendo que ainda aumenta tem a pressão. Não, aumentar a pressão. Pressão, cara, aumentar a num momento pressão. como esse, meu vai irmão, recém-chegado. o Léo, você não sei se Mas você está vocês estão sabendo. esquecendo ainda de um outro O elemento. Léo Jardim está treinando o Cruzeiro, gente. Mas nós estamos falando do Cruzeiro também. Pois é. Só que você tem que ter calma. Mas quem está dizendo para não obrigação ter? de vencer, concordamos. Poucos não treinadores. venceu, tá errado. Poucos mas não tem que ter treinadores. pressão. Então, Depende, mas isso não depende de mim, de você para controlar, o Thiago. Não, mas eu posso dar Não minha opinião. depende. Não, mas eu sei que não hoje, depende de mim. hoje lá na rádio, quando Se eu fui dependesse falar de mim, o de Diniz pedir não tinha paciência voltado para Belo Horizonte, para mas torcedor, Mas vamos subir a pressão pro Jardim, o elenco e o departamento Mas de é futebol. isso que o peraí, Everton quer. O Everton tá blindando o elenco e o departamento de futebol. Aí não, isso aí não. Vocês estão fazendo onda. Ninguém está tirando responsabilidade aqui do departamento de futebol do Cruzeiro. Ninguém está, mas de jeito nenhum. Que, aliás, eu teci críticas muito pesadas, vocês sabem bem. E merecidas, as críticas, inclusive. Ninguém está dizendo isso. O que eu estou dizendo é que ele vai ter um longo período e eu não posso desconsiderar o elenco que ele tem nas mãos para ele pegar um rebaixável na primeira rodada e não ter que ganhar o jogo. Pois é, mas aí ainda tem um outro dizendo. fator. O Elton estava falando de contexto. E aí tem contexto também da partida. Ah, porque o resultado. Beleza, mas, sei lá, já que é para ficar imaginando, se o Cruzeiro eventualmente perde para o Mirassol, mas é aquela derrota, pô, jogou bem pra caramba, criou oportunidade pra caramba, o goleiro dos caras fez milagre, o Mirassol fez um gol numa bola vadia. 38 de segundo tempo de pênalti. Isso é uma derrota. Tomou 3-0, não jogou nada, é outra derrota. Eu vou além. Então, e tem várias formas de ganhar também, só que no caso da vitória, ainda fala tipo assim, não jogou bem, mas ganhou, vai estar tudo certo pelo contexto. Mas o jeito de perder também muda a análise. Então tem muita coisa aí pra acontecer, pra gente avaliar, pra saber se o Léo Jardim vai ficar mais pressionado, menos pressionado. O único fato é que mesmo com 30 dias, não dá pra garantir que o time vai estar totalmente pronto. Você precisa de mais tempo pra você realmente falar qual é o time do Agora, Jardim. se você perguntar... Eu vou além. O Diniz chegou 25 de setembro do ano passado. O Jardim, ele deu o seu primeiro treino 10 de fevereiro e colocou o time para jogar contra o Democrata de Governador Valadares. Se você pega, para mim pelo menos, as partidas do Diniz contra o Betim e contra o Atlético e pega as duas do Jardim contra o América, o time do Jardim não foi pior do que o time do Diniz, não. Não foi. Foi por isso que eu falei. E com um adversário mais difícil do que, para mim, do que Atlético e do que o Betim. Por isso que eu te falei, quando pegou terra arrasada, eu tinha razão. Você demorou um pouquinho, mas confirmou. Vocês demoram um pouco, mas depois vocês vêm tudo pro meu lado. É que eu falo, né? Eu já estou acostumado. Você e o Elton não falam, é isso que ele quer dizer. Você, Elton e Thiago Fernandes. O Dólar não, que ele participa eventualmente. Vocês demoram para concordar comigo, mas depois vocês concordam e pedem desculpa. Agora,